para a divulgação do Espiritismo participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos abordando Arte, Clínica e Loucura, um estudo feito pela doutora Elizabeth Lima, terapeuta ocupacional. Bom, doutora Elizabeth, no seu livro você aborda várias fases da inserção da arte, né, na saúde mental. A primeira delas ocorreu no século XIX, né, onde você comentou até no bloco anterior que não havia muito interesse dessa proximidade. Bom, o que você pode falar então sobre a sua pesquisa? Então, no final do século XIX, eu vi a implantação dos primeiros hospitais psiquiátricos no Brasil, pautados no tratamento moral e nisso que eu estava falando, na organização de um trabalho mais disciplinado para disciplinar também as paixões. Então, a psiquiatria clínica naquela época não estava interessada em trazer para dentro dessas instituições a arte, mas do campo da arte já haviam artistas que se interessavam por essa temática, como o caso do Machado de Assis, que eu estava dizendo, que tinham personagens onde ele abordava o tema da loucura, inclusive um conto muito conhecido que se chama O Alienígena, onde ele conta a história de uma instauração de um serviço, de um hospital psiquiátrico numa pequena comunidade. E fazendo uma crítica bastante interessante até hoje para o que seria essa instituição. E também no século XIX, aquele autor que eu disse, o Corpo Santo, que é um entre tantos que procuravam, através de uma criação, uma saída dessa experiência de desestrutura, de desmoronamento que a loucura traz. Certo. E um segundo período que você também estudou foi logo no início do século XX, né? O que caracteriza o início do século XX nessa intersecção, nessa relação entre a arte e a saúde mental? Então, no início do século XX, a gente tem a entrada do pensamento psicanalítico no Brasil e é bem interessante a gente ver que o círculo que mais se interessou por esse pensamento foi o círculo artístico. Então, muitos dos artistas modernos leram o Freud, o Mário de Andrade tinha a coleção completa, o Flávio de Carvalho se interessava muito. E essa conexão produziu coisas muito interessantes. Então, a gente tem no Brasil um psiquiatra que se chama Osório César, que também era músico e crítico de arte, então ele estava próximo dos modernistas. E ele começou a trabalhar no Hospital do Juqueri e começou a se encantar com o que ele encontrava de produção dos próprios pacientes, que eram produções dos pacientes sem ter um ateliê, nenhuma proposta. Ele via nos muros, nas roupas, desenhos jogados no chão. E ele começou a achar que isso tinha muita relação com a arte produzida pelos modernistas. Então ele começou a arquivar, depois ele desenvolveu uma escola de artes plásticas dentro do Juqueri. E os artistas também se interessavam pelo trabalho dele, iam visitar. O Flávio de Carvalho, então, organizou no Clube dos Artistas Modernos o Mês da Criança e dos Loucos, então houve exposições. Então isso começou essa efervescência na década de 20 e 30. Tomou mais corpo, né, nessa época. Bom, e na metade do século XX, teve início, né, o trabalho realizado no Rio de Janeiro, que você comentou. Que é um trabalho bem importante do Brasil, um trabalho conhecido internacionalmente, o trabalho que a Anísia da Silveira desenvolveu no Hospital do Engenho de Dentro, no qual ela articulou com artistas daquela época. Ela também é médica? Ela é psiquiatra. Ela, na época, ela diz isso em todos os livros dela, que ela discordava dos métodos da psiquiatria na época, que eram baseados em cirurgias neurológicas, em eletrochoques. Então, ela disse, eu me refugiei no setor de terapêutico ocupacional e ali ela organizou 17 ateliês de atividades. Ela dizia que todas as atividades eram expressivas e que através dessa expressão uma potência autocurativa do inconsciente entraria em funcionamento. E ela articulou esse trabalho ao campo das artes, porque ela tinha um monitor que trabalhava com ela, que era também artista, o Almir Mavinier. Então ele trouxe vários artistas para visitar o museu, na época o ateliê, depois se tornou um museu. E o Mário Pedrosa, que é um dos mais importantes críticos do Brasil de arte, o mais importante da época, que estava em conexão também com o movimento neoconcreto do Rio. Então ela agenciou essa articulação e organizou várias exposições dos trabalhos dos artistas que trabalhavam ali dentro do hospital. Certo. Então isso teve início na década de 40, 50. E é seguido o mesmo modelo até hoje ou já há algumas diferenças? Há bastante diferença
diferença hoje, o que a gente foi vendo aqui, essas transformações foram essa conversa entre arte, clínica e loucura foi trazendo deslocamentos tanto para o que a gente entende hoje como clínico, que seria o terapêutico, um movimento que alterou também o sentido do que é artístico e também da visão que a gente tem do sofrimento psíquico. Eu acho que hoje a gente tem várias outras influências, um pensamento que se modificou, mas o trabalho da Anise continua sendo um dos referenciais importantes no trabalho hoje em dia com a arte na saúde mental. Quando a gente fala em arte, né, a arte tem diferentes formas, né? Qual é a arte que vocês se enfocam mais? Seria a pintura, a gravura ou qualquer uma delas? Então, o trabalho da Anise ficou bastante forte no ateliê de pintura. E alguns trabalhos também com modelagem e escultura, era um trabalho de artes plásticas bastante forte, mas não é o que acontece hoje, né? Hoje o campo artístico está bastante amplo e o que se procura trabalhar é com produções culturais as mais variadas. E isso vai depender também do interesse que as pessoas que estão trabalhando, dos usuários, naquelas linguagens, onde eles se sentem mais próximos de uma expressão. Isso, a Anise já falava, que qualquer atividade ela é possível de ser uma atividade expressiva, desde que feita com interesse. Uma atividade que existia, né, lá na cidade de Santos seria a Rádio Tantã. Por exemplo. Né? É um trabalho diferente, foi feito por pacientes, né, de hospitais psiquiátricos que conseguiram fazer um programa de rádio, né? E eles se sentiam muito valorizados, né? Isso que você está trazendo é muito importante porque esse trabalho todo da Rádio Tantã, ele está conectado com essas experiências novas de desinstitucionalização e da reforma psiquiátrica brasileira, que veem a arte como uma forma de emancipação, de participação cultural, então de expressão, de conexão com a criatividade, mas também de transformação do próprio ambiente, da cidade, do território. Então a Rádio Tantã, ela tinha uma emissão numa rádio corrente da cidade, trazia questões da loucura, questões da internação, para a discussão coletiva e as pessoas que faziam essa rádio tinham ali também uma inserção no campo da produção cultural. E tudo isso foi feito de uma forma bem humorada, né? E ressocializou muito deles, né? Isso. Muito bem. Bom, doutora Elizabeth, nós vamos a mais uma breve pausa e voltamos logo após o nosso intervalo.